Pessoal, é o seguinte, o Ministério do Trabalho diz ter recebido 980 ocorrências de agressão a servidores da saúde em todo o estado. Em Belo Horizonte, profissionais e sindicatos dizem que a situação está insustentável e temem a retirada de guardas municipais aqui em Belo Horizonte desses centros de saúde. Alguns funcionários dizem, inclusive, que a retirada já vem acontecendo sem grande alarde. Em nota, a Prefeitura não respondeu sobre a retirada dos guardas e deu um número bem menor de ocorrências em comparação com os dados do Ministério da Saúde, né? Bom, em nota, a Prefeitura disse ainda que oferece apoio aos trabalhadores vítimas de agressão e que a atuação da Guarda Municipal é planejada a partir de avaliações feitas com base no histórico de cada equipamento. Só para me corrigir aqui, o Ministério do Trabalho, não da Saúde, que tem os dados dessas ocorrências. Ô Eduardo, já é difícil trabalhar naquele estresse todo em um posto de saúde, ou numa UPA, ou num hospital, enfim, e ainda ser agredido é complexo, né? O Travassos falou há pouco de campanha na estrada, mas uma campanha mais forte, mais impactante, concordo plenamente. E eu volto a um assunto que falo com frequência aqui. O dinheiro da publicidade, da propaganda, dos entes federados, prefeitura, governo do estado, deveria ser usado muito mais na educação do que da propagação. Inauguramos, não sei o quê. Então, por exemplo, essa questão do posto de saúde. Ô Júnior, como é que a prefeitura vai colocar um guarda em cada posto de saúde, em cada turno, um guarda em cada escola? Acabou a guarda. É um negócio doido. Aí, então, Eduardo, você está concordando com o prefeito? Não pode ter o guarda? Pô, coitado do trabalhador da saúde que está sendo agredido. É cultura da paz, Júlio. Se a gente não desenvolver a cultura da paz, campanha para dizer para o trabalhador, para o pai, para o irmão, para o filho, que aquele trabalhador também tem família. E Júnior, fazer inspeções, dar umas incertas no posto de saúde, pegar um funcionário qualificado da secretaria, dá uma incerta no posto de saúde para ver também como é que o servidor está tratando o usuário. Porque ontem nós tratamos desse assunto aqui no Rádio Vivo, tem muita gente ligando e dizendo, o servidor às vezes maltrata o cara. O cara está desesperado, com o filho doente. Então, se a gente não desenvolver a cultura da paz, que é um misto de campanha educativa, com fiscalização de como está sendo prestado o serviço, nós não vamos ter paz, Júnior. E aí, Rita Mundinha, esses dados assustam um pouco, né? Quase 1000 ocorrências de agressão. Pois é, Júnior, eu acho que deve haver um registro dessas ocorrências. Então, a análise do tipo da ocorrência, ela identifica qual é o tipo de problema que mais acontece entre o usuário, né, da saúde e o servidor. Então, hoje em dia, a gente tem protocolo para tudo. E eu acredito, eu tenho certeza que os postos de saúde têm protocolo. Mas quando você trata de seres humanos, você está numa sociedade onde o tempo é cada vez mais um elemento de pressão. Então, as pessoas querem ser atendidas ontem. Então, você tem ali aquele embate entre quem precisa do serviço e quem está prestando o serviço obedecendo um determinado protocolo. Então, eu acho que tem que ser refeito, tem que ser revisitado os protocolos e a forma de atender, a abordagem. Então, eu acredito que deve estar havendo algum problema na abordagem do funcionário, no trato do usuário. Agora, a gente já viu em vários serviços públicos, né, aquela advertência que você não pode agredir o funcionário público, você não pode xingar o funcionário público. Então, quer dizer, tem que haver um protocolo de educação antes do embate. Então, alguém para atender, falar, olha, nós estamos com um tempo médio de atendimento de tanto. Isso é possível, isso é possível. A pessoa precisa de satisfação. Quando você não tem satisfação nenhuma, você se sente largado ali dentro. Como a questão é de saúde, aí você se exalta. Eu acho que é por aí. Tem que haver um protocolo de costura entre o usuário e o funcionário, para que o usuário tenha consciência do que vai acontecer durante o tempo de permanência dele ali. É mais ou menos isso, mas é complicado. Mas eu acho que a primeira coisa é analisar a origem, a origem das ocorrências. O que acontece mais frequentemente que leva à agressão.
Ô Rita, até para você falar desses dados, o João Felipe Lolli, que foi quem fez as duas reportagens que trouxeram esses dados para a gente, me mandou aqui um levantamento mostrando que grande parte das ocorrências são de violência verbal, depois vem violência psicológica, violência patrimonial, depois violência física, violência de gênero e também assédio sexual. São esses tipos de ocorrência, Marcelo. Ô, Dino, eu fico pensando, né? A saúde foi o tema apontado na pesquisa Itatiaia Instituto Ver, que a gente divulgou semana passada, como o tema prioritário, né? Que os mineiros consideram. E aí eu fico imaginando, né? Eu me coloco no lugar dos médicos, dos enfermeiros, que às vezes pegam jornada de 10, 12 horas, numa situação um trabalho muito extenuante, né? Exaustivo, e às vezes não tem uma estrutura para prestar um serviço de qualidade. Tanto que deve ser difícil você fazer seu trabalho sem ter o básico ali para atender bem. E do outro lado, eu me coloco no lugar da pessoa que chega no posto de saúde, às vezes com um filho doente, com um familiar doente, ou a própria pessoa, né, passando muito mal, e às vezes tem que ficar 8, 10 horas esperando. Durante o inverno, a gente fez algumas matérias, né, no mês de junho, pessoas que ficavam 12, 13 horas esperando para atendimento em posto de saúde. Então tá todo mundo à flor da pele, um nível de estresse muito grande, um nível de tensão muito grande, e aí acontece esse tipo de situação, né, de agressão, de bate-boca. Eu acho que é fundamental ter sim policial nos postos de saúde para garantir o básico, né, que ele funcione sem esse tipo de violência. William, voltando a essa questão das agressões que envolvem os profissionais de saúde aqui em Belo Horizonte, hein? Bom, Júnior, servidor público não é super-herói, né? Então, tanto na área da saúde como da segurança pública, a gente está vendo o adoecimento dessas pessoas, né? Você pega o caso dos policiais penais, da polícia militar, né? Você pega da turma... Eu conversei com uma senhora que trabalha no sistema penitenciário. Essa senhora, ela trabalha numa unidade. Ela, quando começou a trabalhar, ela é uma enfermeira que atende os presos. Tinham 5 pessoas trabalhando com ela, hoje só tem uma, e ela trabalha de 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Sobrecarregada, traumatizada, muito em função... Ela gravou um vídeo muito emocionante logo depois da morte daquele policial penal que foi morto por um bandido, né, que pediu para ir ao banheiro, depois entrou em luta corporal, usou a farda dele para fugir. Então, assim, a gente tem que entender que o sistema pode estar ruindo, e quem está segurando esse piano é o servidor público. O que a gente tem que fazer é investir em mais infraestrutura para dar condições de trabalho a essas pessoas para que elas possam atender a população com qualidade.